Olá, muito boa tarde ou bom dia ainda, independentemente do local onde nos acompanha. Hoje vamos dar continuidade das apresentações dos nossos colegas finalistas do curso Instrumentação e Controlo de Processos Industriais. Eu sou Nelson Capitão, instrutor de instrumentação, e estamos com o grupo 2, que estará a defender o tema temperatura, que é o primeiro tema, é uma variável de processo, que os colegas vão nos explicar com mais detalhes qual é a sua importância, como se aplica, como podemos controlar a temperatura numa indústria. Então, vamos ter também um segundo tema, que é instrumentação na fabricação de cimento. Os colegas têm como esse tema e vão nos explicar mais ou menos os processos industriais, neste caso virado a uma fábrica de cimento. E teremos o terceiro tema, que está virado a protocolos de comunicação seriais, que temos Ethernet e DeviceNet. Sabemos que esses instrumentos se comunicam, ok? Que para nós temos um sistema automático. Então, os colegas com mais detalhes e vamos ter uma visão. Continuamos a acompanhar aí em casa, os colegas estão aqui, porque no fim da defesa vai ter questões que podem apresentar através das nossas redes sociais. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Somos estudantes finalistas do curso de Instrumentação e Controle de Processos. Estamos aqui para fazer a apresentação do nosso trabalho final. Somos o grupo número 2. Somos o grupo número 2. Vamos falar, temos o nosso tema número 1, que é a temperatura. Depois vamos seguir falando no tema 2 da instrumentação na fabricação de cimento. E, por fim, como tema 3, falaremos sobre os protocolos de comunicação, nomeadamente a Ethernet e a DeviceNet. Eu sou Jardel Maciça e aqui temos o colega, o Félix Chibuculo. João Garcia. E Manuel Grande. Sim. A temperatura é uma das grandezas mais importantes que são medidas nas indústrias de processo. E muitas das vezes chega a ser um fator crítico para o processamento industrial. Por quê? Se a medida da temperatura não for precisa, pode provocar danos, porque a temperatura, estamos a trabalhar, se a medida da temperatura não for precisa, por qualquer motivo que seja, ela pode ter um efeito negativo. Porque, como vemos aqui na figura, que nós estamos habituados, andamos na rua, temos o asfalto, os lubrificantes, o óleo e o gás em casa. Esses processos, esses mesmos gases, para que sejam fabricados, obedecem um padrão de temperatura. Então, o que é a temperatura e onde que ela se aplica à instrumentação? A temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das partículas de um corpo, caracterizando o seu estado físico. E temos aqui essa figura mostrando, temos aqui dois recipientes com água, temos um recipiente que está a 25 graus e o outro que está a 50 graus Celsius. Vemos que no primeiro recipiente, a agitação das partículas está calma, não tão agitada. Já no segundo, como tem a temperatura maior, temos um grau maior de agitação. A temperatura, sendo uma grandeza que é medida, obedece uma certa escala, que temos aqui que a escala grau Celsius, que é mais conhecido por todos nós. Temos o grau Fahrenheit, que são mais usados nos países de língua inglesa. Temos o Kelvin, que é uma temperatura absoluta. Temos o Rankine, que é uma temperatura termodinâmica. E temos o Helmholtz, que é uma temperatura que atualmente está fora de uso.
a grau Celsius, nós temos que, a 0 graus Celsius, nós temos que estar no ponto de fusão de gelo, e a 100 graus Celsius, nós estamos no ponto de evaporização. Já a graus Fahrenheit, temos que 32 corresponde à fase de fusão e 212 corresponde à fase de evaporização. O grau Kelvin é considerado como a temperatura absoluta. Por quê? Porque se a temperatura mede o grau de agitação das partículas, então, quando uma molécula estiver em repouso absoluto, sem nenhum movimento, então é considerado, aí é que surgiu a escala grau Celsius. Aí que surgiu a escala o Kelvin, porque o Kelvin considera a temperatura zero como zero absoluto, não há nenhum movimento das partículas. Aqui temos algumas conversões de como é que podemos sair de uma unidade para outra. Se nós temos Kelvin e queremos chegar para o grau Celsius, temos a seguinte forma: a temperatura em grau Celsius vai ser igual a Kelvin menos 273 Kelvin. Se temos o Kelvin para Fahrenheit, temos aqui a fórmula, assim sucessivamente. Então, o que é o calor? O calor é a energia transferida entre corpos com temperaturas diferentes, e essa transição ocorre do corpo com maior temperatura até o corpo com menor temperatura. Conforme nós vemos aqui temos a figura. Temos uma imagem A, que está com a maior temperatura, e temos uma imagem B. O fluxo da transferência de calor está ocorrendo do corpo aqui com a cor vermelha para azul, que é o corpo de maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. E essa transição de temperatura no calor ocorre até que eles estejam em um equilíbrio térmico. Então, o que é esse equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando temos dois corpos inicialmente separados, com temperaturas diferentes. Depois de um certo tempo, os dois corpos entram em contato e passarão a ter a mesma temperatura. Conforme temos aqui alguns exemplos, temos um copo com água a 70 graus Celsius e temos um outro copo com água fria, né? Nesse caso mais fria, com 20 graus Celsius. Então, juntando os dois copos de água num outro recipiente, vemos que os dois corpos passam até a mesma temperatura, que é 30 graus Celsius. Eles entraram em equilíbrio térmico. Como também temos aqui um outro exemplo, pegamos uma água que está dentro de casa, que saiu a 10 graus Celsius, e se nós colocarmos fora, ao ambiente, no sol, o que é que vai acontecer? Essa mesma água que saiu a uma temperatura mais baixa vai entrar em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente. Isso é que chamamos de equilíbrio térmico. E existem dois tipos de calor. Temos calor sensível e calor latente. Calor sensível. Calor sensível é o calor que provoca variação na temperatura. Como assim? Um exemplo prático do calor sensível é se nós temos um recipiente e colocamos a água, se nós metemos esse mesmo recipiente esquentamos a uma temperatura de 70 graus Celsius, a água não muda de estado, apenas vai ter uma alteração na sua temperatura. E já o calor sensível é o calor que provoca a alteração da matéria. Colocamos a água ao fogo e se nós elevamos a água a 200 graus Celsius e deixamos ela estar a ferver, até que toda a água no recipiente termina, aí é que estamos diante do calor latente, porque provocou alteração física da matéria. A água saiu de líquido para vapor. E aqui temos o processo de mudança de estados físicos da matéria, para explicarmos como é que isso acontece. Sabemos que na matéria podemos encontrar os corpos em estado sólido, líquido e gasoso. Então, se
se nós temos um corpo, o corpo no estado líquido, e esse corpo depois passar a ser gasoso, chamamos esse processo de vaporização. A água deixou de ser líquido para o vapor. E se nós estivermos a sair de vapor para líquido, chamamos do processo de condensação. E também temos aqui, se nós tivermos o corpo em estado sólido, por exemplo, um cubo de gelo, e depois se transforma totalmente em líquido, esse processo de transição de sólido para líquido, temos o processo de fusão. E o mesmo acontece, se nós temos uma água e pretendemos elevar a um freezer para o congelá-lo, então estamos no processo de solidificação, e vamos transformar o líquido em sólido. Então, se o calor é a transferência entre corpos com temperaturas diferentes, então como é que esse processo de transferência pode acontecer? E vimos aqui que o processo de transferência de calor pode acontecer de 3 maneiras. Temos por condução, por convecção e por radiação. Por condução é um processo de transferência de calor que acontece no meio sólido. No meio sólido como? Temos aqui esse exemplo. Temos aqui a panela. Temos essa panela que foi colocada ao fogo. Inicialmente, a panela ao ser colocada ao fogo não tem uma temperatura elevada. À medida que vai permanecendo aí no fogo, a transferência de calor vai saindo de baixo para cima. E se porventura tentamos pegar a panela e temos a tendência de queimar. Esse é o processo de transferência por condução, que ocorre no meio sólido. Agora, o processo de transferência de calor por convecção é um processo de transferência de calor que ocorre normalmente nas variáveis. Variáveis que? Variáveis como, nesse caso, a temperatura. Como assim? A água, aqui, já estando no fogo, fervendo, sai vapor. E esse vapor, se nós entramos em contato, colocamos a mão por cima, sentimos uma sensação de queimadura. Essa é a transferência de calor por convecção, ocorre nos fenômenos. Já a transferência de calor por radiação é um tipo de transferência de calor que normalmente ocorre a partir de fenômenos. Fenômenos como o quê? Os fenômenos temos como o Sol. Se nós ficarmos no Sol, por exemplo, hoje o dia está meio quente, sentimos uma sensação de queimadura, então se ficamos aí por muito tempo, sentiremos uma sensação de queimadura. Então, essa transferência por radiação vem diretamente dos fenômenos como Sol, o fogo também neste caso. Se tivermos uma fogueira acesa, se nós aproximamos da fogueira, teremos uma sensação de estar a queimar. Esses são os 3 tipos de mecanismos de transferência de calor. Então, sendo assim, eu vou passar a palavra ao meu colega para que dê o segmento à temperatura na instrumentação. Falando dos medidores de temperatura. Medidores de temperatura são sensores que recebem... Medidores de temperatura são sensores que recebem e enviam sinais para como é que eu posso dizer? São sensores que recebem e enviam, depois de receberem, eles enviam sinais para ai meu Deus, não, envia para os dispositivos de como é que eu posso dizer? Ai meu Deus, não, vou tentar explicar. Falando dos medidores de temperatura, os medidores de temperatura são sensores que recebem sinais e enviam diretamente para transmissores, não, só enviam sinais para enviam sinais para os medidores de temperatura. Os medidores recebem os sinais e assim enviam diretamente para enviam diretamente para
como eu posso dizer, e enviou diretamente para demonstrar que entrou uma temperatura ligada diretamente. Como é que eu posso dizer? Os medidores de temperatura, os medidores de temperatura estão divididos por quatro fases. Essa mesma fase que são meios mecânicos, termorresistências e também termorresistência infravermelho, que são primeiros por radiação, e também o termopares, isso assim. Falando deles, dos termopares, como é que eu posso dizer? Vou falar também dos termômetros de dilatação do líquido em recipiente, que fazem parte dos meios mecânicos. Eles têm contato direto, com o líquido. Ele é colocado para o líquido, ele detecta a temperatura e depois envia o sinal para dizer até quanto de temperatura ele está a ser conectado. Os medidores de temperatura com líquido em recipiente de vidro, eles são como é que eu posso dizer? Eles são dados em grau Celsius, grau Fahrenheit, grau Kelvin, como o colega já havia dito. Ele é praticamente construído com mercúrio, álcool etílico e tolueno. Estes mesmos mercúrio, álcool etílico e tolueno são eles que indicam o nível de temperatura que é levado para demonstrar até que ponto a temperatura está. Elas têm também um ponto de solidificação, evolução e faixa de uso. Como podemos dizer, o mercúrio ela tem um ponto de solidificação, que é o seu estado normal, a menos 39 graus Celsius. Ela, para atingir ao seu ponto de ebulição, ela chega até 357 graus Celsius. E a sua faixa de uso é de menos 38 a 550 graus Celsius. Já o álcool etílico, ela tem um ponto de solidificação a menos 15 graus Celsius, que depois e o seu ponto de ebulição é de mais 78 graus Celsius e a sua faixa de uso é de menos 100 a 70 graus Celsius. Já o tolueno também tem o ponto de solidificação a menos 92, que tem um ponto de ebulição de mais 110 e a sua faixa de uso é de menos 80 a 100 graus Celsius. Falando do termômetro de dilatação sólido. Esse é um termômetro que contém dois fusos, dois materiais metálicos que um é menor em relação ao outro. Quando ele entra em contato com o líquido, quando ele entra em contato com a temperatura, o menor tende a comprimir e faz com que aumenta o nível de escala do ponteiro de indicador. Falando também dos pirômetros infravermelhos. Pirômetros infravermelhos são materiais controladores de temperatura de forma indireta. Eles não entram diretamente em contato não atuam diretamente em contato com a matéria para poder dizer a tua temperatura, não precisamente. Ele simplesmente detém um raio laser que detecta e consegue definir qual é o nível de temperatura que tu consegues. É praticamente isso. E também termorresistências. Vou dar a palavra ao meu colega que vai dar continuidade nesse conteúdo. Gostaria de reforçar em alguns pontos que o colega não tocou. Falando de medidores de temperatura, medidores são instrumentos que medem. Nesse caso, selo de temperatura são instrumentos que medem a temperatura. E nós vimos que nos medidores de temperatura nós temos dois grupos. O primeiro grupo, que é o grupo dos medidores de contato direito, e o segundo grupo, que é os medidores de contatos indiretos. Medidores de contato direto são aqueles medidores que entram em contato direto com a variável para fazer a medição. Como temos aqui nos exemplos, temos termômetros à dilatação de líquidos, termômetros à dilatação de sólidos,
a dilatação de gás, vapor, a par termoelétrico e a dilatação de resistência elétrica. No segundo grupo, temos os termômetros que são de contato indireto. Indireto como? São instrumentos que não precisam entrar em contato direto com a variável para fazer a medição. Nos termômetros de dilatação de líquidos em recipientes de vidro, são termômetros que possuem um bulbo de vidro, e nesse mesmo bulbo de vidro contém um determinado líquido. E este mesmo líquido varia, está aqui, tem uma variação, podendo ser mercúrio, álcool etílico, tolueno. Onde é que vai depender, quando é que podemos usar um ou outro? Vai depender da faixa de uso, eles têm suas respectivas faixas de uso. Se for um termômetro por dentro temos um líquido mercúrio, também que a faixa de uso vai de menos 38 a 550 graus Celsius. Se for com álcool etílico, a sua faixa de uso vai a menos 100 a 70 graus Celsius. E se for um tolueno, a sua faixa de uso vai de menos 80 a 100 graus Celsius. Como é que é o seu princípio de funcionamento? O seu princípio de funcionamento, vou colocar, aqui temos termômetro de dilatação de líquidos em recipiente de vidro. Como eu tenho aqui um que é de sólido, então vou identificar com esta imagem. Esse mesmo termômetro é um medidor direto. Ele entra em contato direto para ser medido. Então, neste caso,
é positivo, então, da resistência com a temperatura é positivo. Ou seja, esse PTC, a sua resistência. Quanto eu mais astronauta, quanto eu mais colocar, a sua temperatura maior será a sua resistência. Quando a temperatura no PTC, ele começa a aumentar a sua resistência. E ele fez do meu caso, do IDC negativo, do IDC coeficiente. Quer dizer, aqui, quanto mais eu coloco a sua temperatura, ele mais vai diminuindo a sua resistência. No segundo caso aqui, o coeficiente de temperatura é positivo, quanto mais eu aumentar a sua temperatura, ele também vai aumentando a sua resistência. Conforme podemos ver aqui, né, nesse diagrama de uma forma simplificada, nós temos aqui a curva do termistor NTC. Nós temos aqui, né, 1 kΩ, nesse caso aqui é a resistência, e nós temos aqui por cima 1 milhão. Essa é a sua casa, desculpa, a escala da resistência, e nós temos aqui a escala da temperatura. Se nós ver a sua curva, né, conforme nós podemos ver aqui, temos aqui uma curva, né, então temos aqui um arco. Aqui está o NTC, ele aqui mostra a sua escala da resistência, e aqui vai a sua escala da temperatura. Significa, ele aqui aumentando, né, a sua temperatura, ele aqui a sua resistência vai diminuindo. Vai diminuindo. A seguir nós temos, né, o segundo exemplo, né, que é do PTC, que é o termistor com coeficiente de temperatura positiva. Nós temos aqui a sua escala de resistência. Temos aqui 1 mil e aqui nós temos 100 ohm. Esse aqui é só um intervalo de curva na escala da sua temperatura. Nós temos aqui 70 graus Celsius a 100 graus Celsius. Enquanto aqui, a princípio, no NTC, nós temos de 25 graus Celsius na escala da temperatura a 100 graus Celsius. Continuando, nós temos aqui, né, termopanes. Termopanes também, né, são sensores de temperatura que são, nesse caso, constituídos, né, pode ser por dois elementos, conforme nós podemos ver aqui. Nós temos aqui, né, temos aqui dois pontos distintos. Aqui está bloco de ligação e aqui está junta de medição. Esse aqui é o ponto, nesse caso, onde vai ser efetuada a ligação do bloco com a ligação dessa fase. Nós temos também aqui os cabos de extensão, que são esses que, como nós podemos ver aqui, e temos aqui por cima um sinal de medidor. Os tipos de termopanes que nós conhecemos, né? Um deles eu peguei, conforme nós já podemos ver aqui na imagem, tem três tipos mais conhecidos. O termopane do tipo J, que é este aqui, e temos o termopane do tipo T, o termopane do tipo K. Falando de termopanes, os mais conhecidos, né, que nós encontramos, né, os mais vulgares são esses três. Os termopanes do tipo J, termopanes do tipo T e termopanes do tipo K. Sim, continuando, nós temos aqui, né, os intervalos de temperatura mais comuns para termopanes. Nós temos aqui, né, por exemplo, termopane do tipo J. Conforme podemos ver, ele vai da escala de 0 graus Celsius para 750 graus Celsius. E nós aqui, né, numa outra grandeza, né, numa outra unidade, nós temos aqui 32 graus Fahrenheit para 1382 graus Fahrenheit. Já no termopane do tipo K, nós começamos, né, de menos 200 graus Celsius para 1250 graus Celsius. Na outra medida, nós temos menos 328 graus Fahrenheit para 2282 graus Fahrenheit. E para o termopane do tipo E, nós começamos a sua escala de temperatura, que a princípio começa de menos 200 graus Celsius para 900 graus Celsius. E numa outra medida, nós temos ela começar menos 328 graus Fahrenheit para 1652 graus Fahrenheit. E por último, nós temos aqui
Os termopares do tipo T, que na escala da temperatura, na mesma escala, começa de menos 250 graus Celsius para 350 graus Celsius. E, por último, na escala Fahrenheit, né? Então, na medida Fahrenheit, ele começa de menos 328 graus Fahrenheit para 662 graus Fahrenheit. Nós aqui agora temos praticamente limite de erro. Quer dizer, limite de erro são limites que muitas das vezes ele pode ser, como até podemos falar, não temos mais lugar, que ele pode ser aceite. Nós temos aqui 0,75%, ou seja, começar de 2,2 graus Celsius na escala de 0,75%. E no termopar do tipo K, temos aqui o 2,22 graus Celsius, que nesse caso vai equivaler a 0,75%. No termopar do tipo E, nós vamos começar, né, com 1,7 graus Celsius, que vai equivaler a 0,5%. E, por último, no termopar do tipo T, nós vamos ter aqui, né, a outra realidade que começa de 1,0 graus Celsius, ou seja, vai equivaler a 0,70, que vai equivaler a 0,75%. E a seguir, nós temos aqui os transmissores de temperatura. Transmissor de temperatura converte o sinal de vários tipos de sensores, como termoresistências, termopares e também potenciômetro. É um sinal de saída padronizado, por exemplo, de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 mA. Ele está querendo dizer que os transmissores de temperatura eles vão converter sempre, convertem, né, o sinal de vários tipos de sensores, de termoresistência, tanto faz termopar, pode ser também um potenciômetro. Na escala disso, que se for na voltagem vai sair de 0, né? Na tensão, no caso, vai dar uma tensão de 0 a 10 volts. E na escala da corrente vai sair de 4 a 20 mA. E também nós estamos a ver, né? Os tipos gerais de montagem incluem, primeiro, trilho, montagem de transmissões de temperatura. Montagem dos transmissores de temperatura. Nós temos aqui um exemplo na minha mão. Ele aqui diz, né? Os 3 tipos gerais de montagem incluem o trilho, montagem de cabeçote e montagem de campo. Esse aqui é um dos instrumentos, né, que nós vamos encontrar padronizados nessas casas para a conversão da temperatura do termopar, do potenciômetro ou então de uma termoresistência. Transmissor de trilho, esse está aqui na minha mão. Transmissor de cabeçote, eu vou, por enquanto, ficar por aqui, vou passar a palavra no meu colega. Obrigado pela palavra, colega. Eu vou começar por falar sobre o transmissor. Primeiramente, vou definir o que é esse transmissor de temperatura. Transmissor de temperatura é um instrumento que converte um sinal qualquer para os sensores e termopar e termoresistência. E esses sinais são padronizados de 0 a 10 volts, de 4 a 20 mA. Transmissores de temperatura são instrumentos que convertem qualquer sinais de sensor, termopares, termoresistência e termocálculo. E existem três tipos gerais de montagem. Temos, por exemplo, aqui o transmissor de trilho. O transmissor de trilho ele é um transmissor que recebe um sinal a partir de um termoresistência, pode ser de um termoresistência ou de um sensor, e possui uma saída de 8 tipos de pontas. Sim, e temos aqui, por exemplo, o nosso esquema. Aqui está como é feita a ligação de um sensor a partir desse transmissor do tipo trilho. Aqui temos uma resistência, temos uma entrada para compensação e 2 condutores para leitura. E a sua saída é questão de 24
miliamperes. Essas saídas podem ser direcionadas a um comunicador TREX ou a um multímetro, vou assim dizer. E temos o transmissor do tipo da head mount. O transmissor do tipo da head mount pode ser o transmissor de cabeçote. Ela possui cinco polos, que aqui, nesses 3 polos, aqui é feita a alimentação de um sensor. Por exemplo, nesse primeiro polo, pode entrar o condutor de compensação, e aqui 2 de leitura. Aqui é a sua saída para um comunicador TREX ou um multímetro. E essa comunicação pode ser de ART ou off-bus. Temos um transmissor de campo. O transmissor de campo é um transmissor padronizado e ele deve ser usado em um restrito obrigatório de perfeitas condições para que não possa ter dificuldade de leitura, e ele deve ser acompanhado com um sensor de temperatura. Vou falar sobre o controlador de temperatura. O controlador de temperatura, como estamos a ver aqui, um PID, controlador de temperatura, independente da composição e da sua característica, tem como função de fazer a leitura do meio ambiente, tem como função de fazer a leitura do meio ambiente ou de um processo que nela foi instalado. Ela está dividida, a sua designação, os 3 elementos do algoritmo PID são proporcional, integral e derivativo. Proporcional, a variação entre o ponto de ajuste e a temperatura atual do processo. Integral, variação anterior do ponto de ajuste. Derivativo, variação futura prevista com base na variação anterior atual. Aqui temos um diagrama de PID, como nós estamos a ver aqui. O nosso controlador PID está aqui, controlador, indicador, controlador, registrador e indicador de temperatura. Encontra-se num instrumento discreto, na malha 102, na malha 102, ela recebe um sinal elétrico a partir de um transmissor de temperatura. Aqui nós temos o nosso nível de alarme de temperatura, e nós temos o nosso nível alto de alarme de temperatura. Aqui nós temos o conversor de temperatura, aqui nós temos a nossa válvula eletropneumática a receber uma corrente pneumática. Sendo assim, passa a palavra para o colega. Gostaria de realçar um ponto, que o transmissor de trilho, eles não enviam um sinal para o comunicador TREX, porque na realidade eles não precisam de um comunicador para ser calibrado, eles já são instrumentos autocalibrados. A sua ligação deve ser feita em série, conectando um sensor, e esse sensor podendo ser uma termorresistência ou pode ser um termocapo. E a sua alimentação virá a partir de um power supply, nesse momento, pode ser um multímetro nesse caso. Também gostaria de dar um reforço aqui nesse diagrama. Nós temos um diagrama P&ID de controle de temperatura. O que está acontecendo aqui? Este é um processo de trocador de calor. Temos aqui um trocador de calor em que um fluido, nesse caso um fluido líquido, precisa ser aquecido a partir do vapor. Como é que está acontecendo o processo? Nós temos aqui um transmissor de fluxo que está acoplado a uma placa de orifício, e esse transmissor está a medir a quantidade de fluxo que está passando na linha. E ao mesmo tempo esse transmissor envia um sinal ao controlador indicador de fluxo, envia um sinal elétrico.
O controlador por esta é que, se estiver a passar uma quantidade superior ou inferior às nossas necessidades, o controlador vai enviar um sinal a uma válvula, temos uma válvula aqui de controle eletropneumática. O controlador enviará um sinal elétrico a um conversor, porque essa é uma válvula de controle eletropneumática e ele precisa ser convertido esse sinal. O conversor de fluxo vai converter esse sinal abrindo a válvula, fazendo assim a passagem do nosso fluido líquido, a bomba fazendo assim a passagem do nosso fluido líquido no estado frio. Por cima temos aqui a entrada do vapor. O vapor a entrar na linha, a fim de vir aquecer o nosso fluido líquido, temos também de novo um transmissor de fluxo, que está a medir esse fluxo do vapor que está passando, e esse transmissor está montado no campo, e temos também um registrador de fluxo, que está a registrar essa medição. Após esse processo, do outro lado nós temos que vai ser a saída desse fluido líquido. Temos aqui um transmissor de temperatura que vai estar a medir essa saída do fluido. Como? Se o fluido estiver a sair a umas temperaturas que não condizem às nossas necessidades, esse transmissor enviará um sinal ao controlador, registrador, indicador de temperatura. Esta, por sua vez, enviará um sinal a um conversor de temperatura, com a finalidade de manipularmos essa válvula que está aqui, que é a válvula de controle de temperatura, com a finalidade de equilibrar essa temperatura. Se precisarmos mais de temperatura, o transmissor vai enviar o sinal ao controlador, o controlador abre ou fecha a válvula, permitindo a passagem desse vapor aquecido, nesse caso. E ok. A variável manipulada e a variável controlada. Sim. A variável que nós estamos aqui a manipular, neste caso, é a temperatura. Não. A variável que nós estamos aqui a manipular, neste caso, temos aqui que é nesse caso, o fluido líquido, que está entrando no trocador, o fluido líquido precisa ser aquecido. Este será controlado. Sim. Como manipulado? Este será controlado. O que nós vamos manipular é o vapor. Porque se nós quisermos que... certo. Está ruim distraído, sim. Ok. Pronto. Aqui temos o alarme. Em caso de o vapor estiver muito baixo ou muito alto, temos o alarme baixo de temperatura e temos também o alarme alto de temperatura. Sendo assim, passarei a palavra ao colega que falará sobre a instrumentação. Uma forma o cimento para ser feito ou para chegar até o seu estado, até o seu ponto final, passa por vários processos. E para esses processos existe um fluxo da fabricação, de fabricação de cimento. Então, o cimento, antes de ser cimento, antes de chegar ao seu ponto final, ele é extraído a partir de minas de calcário, onde as fábricas são construídas normalmente próximas a essas próprias minas para facilitar o transporte do mesmo calcário. É feito um processo de exclusão lá nessas próprias minas, onde depois desse processo de exclusão, é extraído a argila e o calcário. Depois de serem transportados até a fábrica, eles são colocados a um britador, onde vai fazer com que vai triturar
essa mesma argila é a brita e depois passa para um depósito que vai ser armazenado em um depósito que depois passa ao processo de pré-homogeneização. Onde esse mesmo processo de pré-homogeneização ele entra para um misturador que vai girando e depois é acionado um cílio de ferro, um material como é que eu posso dizer, esqueci o termo, um material de ferro, ele é misturado com ferro fundido, não. Ele é misturado com um material de cílios de ferro que são misturados e faz com depois de serem misturados eles três, eles passam para um processo de homogeneização e esse mesmo processo, depois de serem misturados em areias finas, tão reduzidas, elas são elevadas diretamente para o forno. Depois de serem levadas para o forno, elas são pré-aquecidas a uma temperatura acima de 1400 graus Celsius e podem levar até 2000 graus Celsius. Estes mesmos componentes, depois de serem aquecidos, são extraídos do forno e vão diretamente para um cílio que, depois de serem arrefecidos, eles saem em forma de clicker. Clickers são a base inicial da transformação do mesmo cimento. Depois desse mesmo clicker ser aquecido, ser arrefecido, ele é pegado e transportado diretamente para a moagem. Ele vai ser moído novamente, que ela sai em forma, não sai ligeiramente do jeito que tinha que ser saído de forma de cimento, ele sai em pedras mais ou menos grandes e vai diretamente ao moedor, ele é moído novamente para tirar os componentes minerais. Depois ele vai diretamente para o cílio de cimento, onde é a fase de abastecimento, onde é transportado todo o cimento. Depois disso, ele é empacotado em locais próprios, ou seja, em materiais próprios de empacotamentos que são depois retirados, depois de serem empacotados, são levados para as granelas que depois levam, levam até ao ponto final, que é para vender os mesmos produtos. Aqui é mais ou menos como é que ele explica a extração, que é a principal matéria-prima de cimento calcário, que extrai de jazidas e pedreiras para reduzir os custos de transporte. As cáveis são localizadas próximas das fábricas, como eu já havia dito, para evitar esse transtorno de transporte, sair de um lugar para outro. Pode haver perdas e pode ter mais custos de rentáveis em relação quando a fábrica está ligada próximo a uma própria fábrica. Ele, depois de ser carregado ou transportado, o seu próprio material, como eu já havia dito, após ser gerado o material, leva para um caminhão de equipamento de carregamento, que pode ser uma escavadeira também, para poder tirar esse mesmo calcário e pôr até o caminhão. Depois, ele é levado diretamente para a mesma britagem, onde ocorre o processo de redução dessas mesmas britas, que fazem com que elas venham a tamanhos grandes e quando passam por elas saem em tamanhos pequenos para maior facilitação do processo. E depois são levadas à pré-homologação, que é a mistura delas para depois serem misturadas, todas elas juntas são levadas diretamente para uma dosagem. Vou deixar a palavra a uma colega que vai dar continuidade. Sim, dando sequência, o colega explicou o fluxograma da fabricação de cimento. Então, aí onde é que entra a instrumentação? A instrumentação, nesse caso, nós estamos aqui no processo de dosagem. O que é o processo de dosagem? O processo de dosagem é um processo em que nós precisamos colocar alguns aditivos a fim de melhorarmos a qualidade do nosso produto final. Então, criamos um PNID explicando como é que esse processo acontecerá. Nós temos aqui a dosagem, é a matéria-prima oriunda de homologação.
onde será feita a moagem e a preparação da farinha juntamente com as matérias-primas corretivas, cuidadosamente dosadas pelo controle de qualidade da fábrica. Então, no processo de dosagem, nós temos o calcário e os materiais corretivos. Temos aqui a nossa válvula, temos aqui um transmissor de fluxo que está a fazer a leitura da quantidade de calcário que estará entrando no depósito. Ao mesmo tempo, o nosso emissor comunica com um registrador de fluxo, indicando quanto é a quantidade de calcário que está entrando. E a dosagem, como é o processo de mistura. Por exemplo, nós estamos a misturar dois fluidos para que tenhamos um produto bom, posso assim dizer. Suponhamos que se nós quisermos colocar uma certa quantidade de calcário, também tem que entrar uma certa quantidade de materiais corretivos, a fim de nós termos esse material bom. Então, nós colocamos aqui uma turbina por ser calcário. Calcário são sólidos, então precisa ser uma turbina antes de chegar aqui ao nosso tanque, onde vai acontecer essa dosagem. Então, nós temos aqui um flow transmitter que está a enviar um sinal ao registrador de fluxo. Qual é a missão desse flow transmitter? Se já entrou, suponhamos, 10% de calcário, e nós precisamos fazer essa mistura, o flow transmitter comunica com um controlador de fluxos que está na parte de materiais corretivos para informar que não, precisamos que agora entram, suponhamos, 5% de materiais corretivos. A fim... Sim. Sim. Medição não. Como nós temos aqui, por exemplo, uma válvula. O calcário vai passar, enfim, de chegar... Sim. Sim. Certo. Acha isso correto? Colocar medidor de fluxo, turbina, calcário. São pedrinhos. Sim. Então, ele não vai travar. A princípio, na seleção, queríamos colocar mesmo, era uma turbina, com a finalidade, por ser materiais sólidos, como é que é? Pedrinhas, para que estes materiais fossem já meio estruturados ao chegar. Isso não está aí para girar, isso é para a medida que vai passar o produto, ela vai girar. A velocidade, aquela velocidade que vai dar o valor da quantidade de fluido que está passando. Como que estamos falando de temperatura, se fosse fluxo, apertaria mais. Não é não é para temperatura, não. Isso aí dá problema. Trava, depois voltar aí, velho. Vai quebrar a empresa. Então, isso aí não é pinturar. É mesmo para medir o fluxo. Mas no meio do fluxo de calcário, nem vai conseguir passar. Sim, vamos fazer uma melhoria nisso. Seguindo, temos aqui alguns processos que já foram ditos pelos colegas. E aqui nós temos o diagrama de moagem de cru. Moagem de cru, que é um dos processos que o colega acabou de falar. Nós temos aqui o nosso moído, que vai fazer essa moagem. E temos aqui a alimentação do produto. O produto entra aqui, chegando ao nosso moído. O nosso moído irá fazer a moagem desse mesmo produto. E depois, esse produto é levado até um separador de grãos, que vai fazer uma separação. Os grãos que estiveram
com tamanhos maiores retornam e os grãos ideais seguem até a etapa final. Obviamente, essa foi a implementação que nós criamos para a fabricação de semente, porque a princípio tivemos dificuldade, tentamos visualizar a partir da indústria, fomos para a Simangol, não conseguimos ter acesso, então, pelo que a gente investigou, a gente tentou criar um Spin ID, esse que nós temos aqui, os Spin IDs que nós criamos. Então, sendo assim, vamos entrar para os nossos protocolos de comunicação, nomeadamente a Ethernet e a DeviceNet. Eu passarei a palavra ao meu colega que dará a entrada da Ethernet. Sim, Ethernet é uma tecnologia que permite a conexão física. A conexão física entre dispositivos como computadores, impressoras, switches, roteadores em redes locais. Como vemos aqui, como é feita essa conexão da Ethernet, aqui os seus condutores. Alguns condutores da Ethernet são compostos por certas linhas e por algumas características. Por exemplo, temos aqui os cabos mais comuns e mais usados para a Ethernet. Temos os cabos de 100 megabytes por segundo e 1 giga. E 1 giga megabytes por segundo, 10 gigas megabytes por segundo e 10 gigas megabytes por segundo. O par traçado da Ethernet utiliza conectores de RJ45, 8 pinos em cada extremidade de cabo, que é fixado para transmissão e recepção de dados no modo half ou full duplex. Vemos aqui uma comunicação de full duplex, que é de enviar e receber ao mesmo tempo. Então, temos aqui um condutor do tipo Cat6A e temos aqui uma comunicação de half duplex, que é só enviar ou pode ser o oposto, que é receber. Os dispositivos da Ethernet consistem em computadores, impressoras ou qualquer dispositivo que possua uma placa de interface de rede interna ou externa baseada em USB. Os switches são dispositivos que permitem a distribuição dessas redes. Como vemos aqui, um router e um switch. Quer dizer, a rede chega primeiro no router, depois passa para o switch faz a distribuição da mesma rede para os computadores, seja para os outros elementos, como ele pode alimentar uma Xbox ou um PlayStation, uma impressora, assim sucessivamente. Tudo assim, passa a palavra ao meu colega. Vou seguindo, falando do outro protocolo, que é a DeviceNet. DeviceNet é uma ferramenta de comunicação que permite comunicar logicamente com um PLC e muitos dispositivos de controle. Esses dispositivos de controle podem ser nomeadamente motores, sensores de nível, ou medidores de vazão, entre outros. Qual é a finalidade da DeviceNet? Em vez do PLC se comunicar com os módulos de I/O, módulos de I/O são alguns módulos em espécie de conectores, tipo os conectores. É uma espécie de tipo conectores que, em vez de o PLC estar a se conectar com esses módulos de I/O, que quer dizer de entrada ou saída, em vez de se conectar com esses módulos, ele se comunica diretamente com um scanner DeviceNet. A DeviceNet usa o sistema OSI, que é o Open System Interconnection, e esse sistema usa 7 camadas. As 7 camadas são qual? A primeira temos a camada física, temos a camada Data Link, temos a camada de rede, temos o transporte, sessão, a apresentação e a aplicação. E nessas 7 camadas, as 4 primeiras é que foram aqui, conforme temos aqui, as 4 primeiras é que foram adaptadas para a aplicação DeviceNet. Falando da camada física, nós vimos que a camada física consiste em uma combinação de cabos, nós, entre outros elementos, para uma topologia trunk line and drop line.
Falando especificamente do cabeamento do DeviceNet, nós vimos que existem 5 tipos de cabo. Sendo eles, temos nos 5 tipos de cabo de DeviceNet, nós temos 3 redondos, 3 que são redondos, e nesses 3 redondos se subdividem em redondos finos, redondos grossos e classe 1. E nas camadas Quick Line Fat e Quick Line Light Fight são cabos em formas planas, ou seja, achatadas. Nós trouxemos aqui alguns exemplos dos mesmos cabos. Nós temos aqui os cabos na forma planas ou achatada e temos aqui os cabos na forma redonda. Temos aqui o redondo fino e temos o redondo grosso. A DeviceNet, podemos usar os cabos, nesse caso, né, o grosso ou fino, para as linhas troncais, e o plano, que é a conexão, o tipo de cabo plano, a gente usa para linhas troncais e também podemos usar para classe 1 e para drop lines. A escolha do cabo para aplicação baseará-se principalmente na distância, porque existem distâncias, né, específicas para comprimentos que enviarão as taxas de velocidade. Nós colocamos aqui em forma de imagem. Temos aqui os dois dispositivos que estão a uma distância de 100 metros. E a essa distância de 100 metros, nós vemos que temos uma taxa de dados de transmissão de 500 kB por segundo. E quando essa mesma distância aumentou para 300 metros, nós vemos que a taxa de velocidade de transmissão de dados reduziu para quase 250 kB por segundo. Como também temos um outro exemplo que a distância entre dois dispositivos aumentou para 450 metros, vimos que a taxa de velocidade de transmissão reduziu para quase 150 kB por segundo. As taxas de transmissão de DeviceNet varia em função de que temos aqui, ele tem um range específico. As suas taxas variam entre 125 kB por segundo, 250 kB por segundo e 500 kB por segundo. Então, para cabos planos de 400, para cabos planos de uma distância de 420 metros, a sua taxa de velocidade está para 125, assim sucessivamente para os restantes cabos. A distância máxima não é necessariamente a distância da linha do tronco da rede, mas sim é a distância. A distância máxima de transmissão não é a distância do tronco da rede, mas sim a distância entre um dispositivo e outro. Não implica nada a distância do tronco da rede. Sendo assim, nós temos aqui um dos conectores. Temos aqui um dos conectores do cabo DeviceNet. Na realidade, existem vários tipos de conectores, porque já vimos que os seus cabos são também cabos diferentes, temos planos, temos redondos. Nós trouxemos aqui um exemplo de um conector que é para cabos redondos, e esse conector tem o nome de conector de 5 pinos, por causa dos seus dentes de ligação. Sendo assim, muito obrigado e terminamos a nossa apresentação. Ok, pessoal, muito obrigado por terem nos acompanhado até o momento. Acabamos de presenciar mais uma apresentação com o tema temperatura e vamos partir para as questões. Muito obrigado. Diga. 5 minutos apenas, né? 5 minutos. Fechar? Sim, pessoal, novamente, perdão, vou para dizer que terminamos assim e vamos dar continuidade, né? Mais tarde, depois dessa defesa, vamos defender também razão e nível. Assim terminamos a nossa defesa. Muito obrigado.